Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e Direito. Hoje estamos a fazer o programa como aconteceu há um ano atrás, na Feira do Livro. Neste caso, o nosso anfitrião é o Bento Anastácio, na sua livraria, que está aqui na feira. Já cá estás desde sábado passado, não é? Desde que isto abriu, não é? Já cá estamos desde que isto abriu. E já agora passem por cá. Nós estamos a gravar o programa momentos antes de irmos para o ar, portanto, a meio da tarde, quando está aqui um pouco mais de calor, mas a altura em que o nosso programa vai para o ar é bastante mais agradável também passar aqui pela Feira do Livro e até assistir um pouco, a seguir ao nosso programa, às sessões de histórias que aqui decorrem. Mas vamos ao Torto e Direito deste dia 18 de Abril, na Feira do Livro. Aqui estão o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal. Começo pelo Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindo, Ricardo. Que nota traz para a abertura do programa? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde ao Bento Anastácio, que é o nosso anfitrião. Muito obrigado por nos acolher. Uma honra. Boa tarde ao Alberto Magalhães. Boa tarde. E boa tarde aos nossos ouvintes, naturalmente. Eu começo por saudar a iniciativa da Feira do Livro. E é inevitável, é incontornável, porque de facto é uma das boas iniciativas culturais que a Câmara Municipal de Évora tem. E, portanto, encontrarmos aqui nestes espaços rodeados de livros é muito bom. Eu socorro-me do padre António Vieira, que dizia que o livro é um mudo que fala, é um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. Eu direi que um homem que não lê livros, pensa que fala, mas por vezes não fala bem, não será mudo, mas não fala bem. Responde por vezes a tudo e a todos, pensando que não é surdo, mas por vezes não ouve. Por vezes pensa também que guia bem e que se guia bem a si mesmo, e eu próprio posso me guiar bem a mim mesmo lendo, e às vezes estou como se fosse um cego. E penso que estou vivendo, e como não leio, ou quando se não lesse, teria, penso eu, um mundo muito menos vivo do que aquilo que tenho. E não vou terminar aqui os jogos de abertura, não tenho. Isto foi apenas uma introdução, e socorro-me de Saramago, que nunca li, que dizia que o pior dos cegos era aquele, e acho uma forma arrogante de tratar o tema, mas dizia que o pior dos cegos era aquele que não queria ler. Antes mesmo, isto foi o introito. Mas foi, não, passa, mas antes mesmo, não podia deixar, é inevitável. É inevitável. É inevitável porque é um acontecimento da cidade. O Lusitano de Évora passou a uma fase seguinte do seu campeonato, e isso é de louvar, porque será bom desportivamente para a cidade também, será bom culturalmente, poderá ser bom turisticamente também. E esta é mesmo a última, e como o Lusitano não é só, e mais, um campo-estrela repleto, uma bancada de um campo-estrela repleta de gente. Algumas das autoridades da cidade estavam presentes, o que se louva, estava presente o Presidente da Câmara, com quem confraternizei, e que tive o prazer de oferecer um boné de Lusitano que ele humildemente e lusitanisticamente pôs na cabeça. Não sei se depois o tirou, se não, mas humildemente pôs. E como o Lusitano de Évora não é só futebol, foi sempre o clube atlético, eu apelo a toda a cidade, porque isto é um evento da cidade, está integrado. A Câmara Municipal de Évora acolheu o evento da corrida do Lusitano nas comemorações do 25 de Abril. Um apelo a toda a cidade. É corrida de várias distâncias, é caminhada também para aqueles que correm menos e caminham como eu, e todos poderão fazê-lo participando, inscrevendo-se no site acorrer.pt, e portanto em prol da qualidade de vida, em prol da cidade, em prol do Lusitano também, em prol de todos nós, que todos compareçam, e um beijo a todos nesta iniciativa. E obrigado mais uma vez, Bento, por este acolhimento. Obrigado, aqui na Feira do Livro. Da nota do Ricardo Freixal, passo para o Bento Anastácio. Bento, que nota trazes para o início do programa de hoje? Ia pedir que chegasse aí o microfone mais perto para te ouvirmos bem. Boa tarde, Luís, Alberto, o Ricardo, quem faz o favor de me escutar. Eu vou falar de uma manhosice do governo, feito através do senhor Ministro das Finanças. Quando no início do ano se disse, e no final, e quando da apresentação do orçamento, que o senhor Ministro estava a gamar as pensões, ele veio agora repor essa questão ao repor a lei, ao dar de volta
o aumento necessário aos reformados. Eu só me questiono a altura, só me questiono se isto não terá a ver com a boa vontade do Sr. Ministro em cumprir a lei, coisa que eu tenho algumas dúvidas, ou se por acaso terá a ver alguma coisa com as sondagens que atiram o PS cá para baixo. Será que é bom não se falar mais da TAP? Vem mesmo a calhar um bodo aos pobres. E se o Sr. Ministro Medina e o Sr. Primeiro Costa acham que nós somos todos atrasados mentais, que se ponham a pau, porque isto não augura nada de bom. Tratar o povo como gente que não ouve, não vê, se calhar porque não lê. Da nota do Bento Anastácio, passo para o Alberto Magalhães. Alberto, boa tarde, bem-vindo. Ora, que nota trazes tu para o início do programa de hoje? Boa tarde a todos, aí na Feira do Livro. Eu cá estou em casa, aqui na minha aldeia. Mas por opção, mas estás ao fresco. Por opção. Por opção. Epá, é difícil estacionar aí perto e eu sou coxo. Pá. Não, nada. Bom, vou tentar ser rápido. Primeira notazinha que eu tenho aqui. A corrida aos grandes projetos verdes já fez com que o Instituto da Conservação da Natureza autorizasse o abate de 3.775 sobreiros e azinheiras. Os ambientalistas apontam para o triplo deste número. Mas os defensores da luta contra o clima dizem que o dióxido de carbono evitado pelas centrais supera o que se perde com a desflorestação. Dizem os promotores destas centrais enormes de fotovoltaicos. Quer dizer, podemos arrancá-las todas, não? Podemos, porque não fazem falta. Não fazem falta, está bem. Só fazem falta como sumidores do dióxido de carbono. Não servem para mais nada. É uma coisa extraordinária. Depois tenho outra pequena nota que vem do Reino Unido, de um colégio exclusivo para raparigas. Ora, uma professora de filosofia... essas miúdas de 11 anos viram um vídeo sobre identidade de género. Uma semana depois, a professora de filosofia entrou na aula e disse: "Boa tarde, meninas." Foi logo acusada de discriminação, com o género feminino, foi forçada a pedir desculpa e a escola não lhe renovou o contrato. Tanta imbecil e ninguém percebeu que numa escola exclusiva para raparigas, em princípio só há raparigas. Extraordinário. Isso é uma coisa difícil de entender, mesmo em Inglaterra. E para acabar... Não, e como os tempos mudam, porque também tivemos aqui um colégio exclusivamente para raparigas, e as coisas já não eram assim tão... Não tinham trans nesse tempo, não havia trans. Não havia trans. Depois queria terminar com uma mençãozinha ao Boaventura Sousa Santos, que está a ser crucificado na praça pública, coitado, acusado por várias mulheres que passaram pelo SES, pelo Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que já agora em Não Há Parte recebe milhões para tratar de equiparar a racionalidade e a ciência ocidental ao xamanismo e às superstições dos povos indígenas do Hemisfério Sul. E também para nos ensinar a nós, homens brancos, cisgênero e heterossexuais, que somos racistas, homo e transfóbicos e misóginos. Uma desgraça. Enfim, mas conseguiu dividir a esquerda radical, e isso é que tem graça. Por um lado, os defensores do homem que descobriram nas denúncias das esquerdistas uma manobra da direita. São todos esquerdistas que denunciaram o homem, mas a manobra é da direita e do neoliberalismo. Insistem na presunção de inocência que não concederam aos padres católicos. Do outro lado, os que levam o Me Too a sério e acreditam piamente nas vítimas. Culpam o sistema académico e hierarquizado. Têm tendência para se esquecer que nas fábricas, nos restaurantes, nos hotéis, nas empresas em geral, também há hierarquia e, portanto, não são só as professoras universitárias e investigadoras, coitadinhas, que são vítimas de assédio. Há muita mulher por aí fora e até homens que são vítimas de assédio. Curiosamente, durante anos, as cachosas evitaram queixar-se para não favorecer a direita. Isto é, há muito burro que anda por aí. E burras também.
Das notas de abertura do programa de hoje do Ricardo, do Alberto e do Bento, vamos ao primeiro tema. Lula da Silva quer um G20 político para negociar a paz na Ucrânia. A guerra foi provocada por decisões tomadas por dois países. Rússia e Ucrânia, disse Lula da Silva na conferência de imprensa em Abu Dhabi, que encerrou a visita aos Emirados Árabes Unidos, citado pela agência francesa Agence France Presse. Perdão. Ora, estas declarações de Lula da Silva, como por exemplo dizer que os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra, que a Europa tem interesse na guerra que decorre na Rússia, provocaram diversas reações aqui em Portugal, nos diversos partidos, e de formas distintas. Isto tudo é mais pertinente porque Lula da Silva, dentro de uma semana, estará aqui em Portugal e irá ter uma sessão solene, irá decorrer uma sessão solene no próprio dia 25 de abril, às 9h30 da manhã, com o presidente brasileiro, o que já tinha gerado alguma polémica. Ricardo Freixal, vai ser aqui um elefante dentro da sala, a presença de Lula da Silva no Parlamento português? É um elefante dentro da sala, é a quantidade de itens para os quais o Luís Matias me remete para eu analisar. Porque há aqui uma série de situações. A primeira situação, eu sou pela paz, naturalmente pela paz mundial, e portanto seja um G20, seja um G40, seja aquilo que for, que se promova a paz. Aproveitar a criação, ou propor a criação desse G20 para tentar equilibrar e tentar envolver a Ucrânia numa guerra com a Rússia, acho perfeitamente pouco, com uma análise muito sectária, e de facto não há aqui uma guerra declarada entre dois países, houve a invasão de um país por outro e portanto é uma falsa questão essa, mas o problema continua a ser a paz. E depois, por outro lado, quando se os Estados Unidos eventualmente apoiam, a tal pseudo-direita apoia determinados ideais, é criticada, porque determinado tipo de posições são tolerados por uma certa dita esquerda, mas quando tende para o centro ou para o centro-direita já é amplamente contestado. E portanto esse discurso do Lula da Silva não é passível de muita discussão, não é coerente politicamente, não o acho sério do ponto de vista político também. Do ponto de vista pessoal não vou entrar nisso porque tinha que dizer que não era sério e não quero dizer isso aqui aos microfones da Rádio Diária. E quanto à questão do Lula da Silva vir à sessão do 25 de Abril. Não é a sessão. À sessão ação comemorativa. Não vai? Então vai fazer o quê? É no mesmo dia, mas são coincide. Não coincide. Então como é que é? Há uma sessão solene específica para ele. Para ele, então é pior ainda. Mas ele vai ficar na sessão do 25 de Abril. Então, exato, mas fica nas galerias como os outros convidados. Como convidados. Eu não fui convidado, por exemplo, e mesmo que fosse convidado, não sei se ia, se não. Mas essa é outra questão. E se vão fazer uma sessão só de propósito por causa do Lula da Silva, acho péssimo ainda, acho pior. Acho que não vejo quais são, porque eventualmente... O homem é presidente do Brasil. Está bem, existirão Alberto Magalhães, e se fosse o presidente de outro país qualquer, tinha a mesma... Já cá veio o rei de Espanha, por exemplo, tá bem, também fez uma relação... Tem uma relação completamente... O país tem uma relação completamente diferente neste momento, que o Brasil não tem com Portugal, também por motivos que nos são estranhos, mas neste momento acho péssima esta iniciativa. Portanto, acho que a sessão especial do 25 de Abril que nós eventualmente faremos vai-nos dar lugar à discussão daquilo que estas democracias, estes parlamentares e estes pseudo-democratas e estes sistemas permitem, nomeadamente este tipo de sessões, mesmo que sejam tidas como especiais e com chefes de Estado. Bento Anastácio, estas declarações de Lula da Silva não se pode dizer que não eram expectáveis, porque em parte ele já tinha feito algumas declarações semelhantes durante o período da campanha eleitoral para a presidência, mas agora, depois destas visitas à China, aos Emirados Árabes Unidos, parece-me não estar a cair tão bem e a não ser compreendido da mesma forma aqui em Portugal. É certo que o PS tem estado a pôr um pouco de água na fervura, digamos assim. O PSD diz que não se devem misturar coisas entre receber o presidente do Brasil e as declarações que ele faz aqui, mas de resto depois há posições mais distantes, umas de verdadeiro apoio, outros de grande crítica. O Brasil... o que é que o Brasil aqui quer também, nesta posição que toma? O que é que o Brasil quer? O Brasil quer um lugar no Conselho Permanente das Nações Unidas. Isso é claro,
Esse processo foi um bocado atrasado durante o tempo do Bozo e agora voltou. O Brasil quer ter uma liderança regional que tem e expandi-la. Quer esse lugar no Conselho de Segurança e depois há a forma de como nós vemos as coisas. De facto, o Brasil é um país neutro em relação àquela guerra, coisa que nós não somos. Portugal não é neutro em relação a esta guerra. Nem ele. Calma lá, ele. não sei, não falei com ele. Mas o mundo interno não pode ser neutro a este. Eu não falei com ele, mas ouvi. O mundo interno não pode ser neutro. Neste momento, Portugal é um aliado da Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos são aliados da Ucrânia. E o Lula já se tolera perfeitamente, porque a Ucrânia é um país invadido e tem que se defender. Exatamente. Nessa fase, isto não tem a ver com o eu ser ou não ser solidário com a Ucrânia, não é por aí. Estou a tentar analisar do ponto de vista do Brasil. Ora bem, a necessidade de parar a guerra é óbvia. Portanto, existe um grupo de países em que o Brasil tende a liderar, em que inclui, por exemplo, a Índia, que inclui o Irão, que inclui os países alguns dos países em crescimento, que querem uma alteração do status quo em termos internacionais. E isto, começando pela ONU, em que a Índia também aspira a ter um lugar no Conselho de Segurança. O que é que estes países querem neste momento? Querem o protagonismo de quem trabalha à paz. Já que nós temos, neste momento, há dois lados. Há o do invasor e de quem é solidário para com o invadido. E não há ninguém que tenha capacidade de diálogo com os dois países. Portanto, o que é necessário neste momento é que haja quem quer que seja, o Lula, o Papa, agora não estou a falar a sério, porque estou a falar pela via diplomática, que seja a Índia, que seja um grupo, que se junte toda esta gente para encontrar uma solução para parar a guerra. Isso, de facto, para mim é que é o fundamental. Não vale a pena nós estarmos aqui a discutir, o Ocidente e quem tem uma mas Lula não faz isso. Lula não é pode ser unânime. Essa ideia transversal, é a unanimidade nessa ideia de tentar fazer parar a guerra, mas não é através do ataque político a um certo setor e um certo quadrante político. O problema está é que tudo o que não é o apoio claro à Ucrânia é para nós uma ofensa. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque nós não somos neutros em relação a esta guerra. Vamos lá ver uma coisa. Nós não somos neutros em relação a esta guerra. Obviamente que nós somos solidários para quem foi invadido. Ponto. Ora, quando nós tomamos parte neste conflito, o Brasil não quer tomar parte neste conflito. É por aí que eu tento analisar isto. Porque, já está a tomar parte. Está de uma forma dissimulada, de uma forma indireta, está a tomar, enfim. Mas, posso falar também? Exatamente. Agora é a tua vez. Alberto Magalhães, e tu como comentas e como é que analisas estas declarações do Lula da Silva e as reações que têm existido aqui dos diversos partidos? Eu deixava isso para uma segunda volta. Vou analisar, do meu ponto de vista, o papel do Lula. O Lula não é flor que se cheire, como diria a minha avó. Enquanto esteve contra o Bolsonaro, era o mal menor, face à brutalidade fascistoide do Bolsonaro. Mas agora revela-se a sua verdadeira face. Porque o Lula, se ele quer um lugar no Conselho de Segurança, que eu acho que sim, para o Brasil, está a ir por mau caminho, porque os Estados Unidos vão vetar, se o Lula continua a dizer os disparates que tem dito sobre a Ucrânia, o Brasil vai ser vetado pelos Estados Unidos e não entra como membro permanente do... Ou então é vetado pela Rússia. Sim. Pois. Sim. Então é preço por ter cão, preço por não ter cão. Pela Rússia não é vetado porque o Lula o que fez na China e sobretudo na Arábia nas Arábias foi
imitar aquilo que de antes se chamava, no tempo da Guerra Fria, se chamava o movimento dos não alinhados, que eram todos amantes da paz, eram todos amantes da paz e eram todos a favor dos soviéticos, eram não alinhados com os Estados Unidos. E assim está o Lula, ele é não alinhado com os Estados Unidos. Exato. Com Putin é completamente alinhado, porque não parece. Diz tal e qual os argumentos do Putin. Ou seja, a Rússia estava a ser cercada pela NATO e foi levada a invadir, foi obrigada praticamente a invadir. O Lula não disse isso. Disse, sim, senhor. Os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO alimentam a guerra e impedem a paz. E como é que alimentam a guerra? Fornecendo armas e munições à Ucrânia. O que o Lula diz implicitamente é que devia-se deixar de fornecer armas e munições à Ucrânia para a Ucrânia ter que se render incondicionalmente e desaparecer do mapa. Quer dizer, isto é a tese do Putin. E quantas vezes já ouvimos o Sr. Lavrov dizer que os Estados Unidos e a NATO é que alimentam a guerra? É isto que o Lula vem dizer, tal e qual. Ou seja, são factos. Agora, o que não parece que seja um apoio ao... O que ele quer é que nós obriguemos a Ucrânia a submeter-se à paz e a desaparecer do mapa. E logo, Lula toma partido e não serve como mediador coisíssima nenhuma, porque ele está a tomar nitidamente o partido da Rússia e está, no mínimo, a ter o mesmo papel que a China tem. E Ou a seja, Índia. Digamos, Alberto Magalhães, em linguagem tauromáquica, está a tentar torear. Exatamente, está-nos a tentar torear. E quanto ao convite do Lula para falar na Assembleia da República no 25 de Abril, que foi feito ou pelo Marcelo ou por João Gomes Cravinho, ainda não percebi qual deles é que convidou, Marcelo, qual deles é que tem a culpa. Marcelo é ele mesmo. Mas foi um erro absurdo, não é? Claro. Convidar, primeiro porque cabia à Assembleia da República convidar o Presidente do Brasil para estar nessa cerimónia ou em qualquer outra. Ou e depois, não. Nem a Assembleia da República se devia atrever a convidar o Lula para o 25 de Abril, para as comemorações do 25 de Abril, e no dia 25 de Abril ir à Assembleia da República. O 25 de Abril tem alguma coisa a ver com o Brasil? O nosso Presidente da República já expediu, já deu um argumento completamente abstruso. O Brasil foi uma ex-colónia portuguesa e, portanto, também o 25 de Abril também lhe diz respeito. Isto é completamente absurdo. Hã? Se te lembras, no dia 24 era El Rei Dom Pedro que se encontrava exatamente. Não, para terminar esta volta só digo mais uma coisinha. Se fosse o Bolsonaro a estar no poder no Brasil e a vir visitar Portugal, alguém lhe passaria pela cabeça convidar o Bolsonaro para estar no 25 de Abril. E também, portanto, o facto de ser o Lula, ou melhor, de não ser o Lula convidado, mas sim o Presidente do Brasil, é um falso argumento, porque se o Presidente do Brasil fosse outro, não tinha sido convidado. Esta é que é a verdade. Ricardo Freixal, a verdade de frente. Ricardo, ainda há pouco referiu aqui o relacionamento dos dois países que neste momento, ou desde Dilma, que tem arrefecido no âmbito político, mas com Bolsonaro, que foi quase um isolacionista do Brasil, não é? Que afastou o Brasil praticamente do mundo todo e também daqui, isso acontece, mas socialmente é o contrário, e culturalmente também, porque nos últimos anos a aproximação entre Portugal e o Brasil é enorme. A comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira em Portugal, sobrou a cabo-verdiana neste momento. E, portanto, temos recebido milhares de pessoas de cidadãos, que neste momento são cidadãos portugueses, estão cá, trabalham cá, fazem aqui a vida, e que, neste caso, alguns deles são apoiantes de Lula, muitos deles não são apoiantes de Lula também, e provavelmente vão todos participar numa manifestação no dia 25 de Abril contra a presença do presidente brasileiro aqui em Portugal. Mas não só, também há partidos que apoiam isso e protestos, não manifestações, mas outros protestos. O que é que vai acontecer no dia 25? O que é que acha que deve existir esse tipo de protesto aqui ou não? Eu acho que as pessoas têm direito ao protesto, não é?
Agora, pego na primeira parte da questão que o Luís Matias me colocou, que é a maior Comunidade. comunidade neste tempo de Portugal é factual. E é normal que seja assim. Não, mas foi uma decisão livre, quer dizer, as pessoas quiseram vir para cá, quer dizer que, mas não há que há que gostam de vir para cá, naturalmente, sentem-se bem em Portugal. Isso é bom. Reflete, se calhar, a forma de estar entre portugueses e brasileiros, não é? Se isso é bom, se isso modificasse de alguma forma que fosse... A questão política, não? Naturalmente. E não só a questão política, mas a questão económica. Não sei neste momento como é que estão as relações económicas entre Portugal e o Brasil, mas não vejo grande intensidade de sinergia entre a grande potência que é o Brasil e aquilo que é a possibilidade que Portugal eventualmente tinha tido, quer no Brasil, quer eventualmente noutras, se me permite o termo, noutras das colónias das quais abdicámos muito mais recentemente e com as quais não temos neste momento relações privilegiadas, e há outros a tirar partido disso. E, portanto, há algum investimento estrangeiro brasileiro em Portugal, industrial, mas também sim, na área do imobiliário, especialmente no imobiliário. Évora, sim, Évora, por exemplo, tem no área do imobiliário grandes investidores. E às vezes um bocado da base da especulação. Também. Que não nos serve muito, nós queremos queremos relações muito consolidadas. Ainda bem que elas culturalmente se consolidam, e politicamente se fossem consolidadas de uma forma séria, eu daria todo o meu apoio e ficaria muito satisfeito. Agora, que apenas que haja uma relação unívoca, que não seja biunívoca, lamento bastante, e sobretudo quando isso eventualmente poderá ter um objetivo de aproveitamento político, de imposição, enfim, de um presidente que não é consensual, e aprová-lo está a grande comunidade que aqui está, que se vai manifestar contra a presença dele. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem. E escusava de perturbar as comemorações do 25 de Abril. Bento Anastácio, vamos ter manifestações pró e contra, provavelmente, não? O que é que tu achas que... O que é que achas que acontece aqui? Acho que e como o Ricardo diz, se isto depois não vai acabar por ofuscar bastante as comemorações do 25 de Abril, que são um momento, como nós já aqui frisámos na rádio, ainda na semana passada, um dia de festa no país e na sociedade portuguesa, não é? Da liberdade. Com todo o respeito, referi também um pouco ironicamente, não é? Porque sobre isso vamos discutir, não é? Vamos lá ver uma coisa. Toda a gente sabe o tamanho das grandes manifestações que uma seita que me recuso a falar sobre ela aqui, e que está aí reunida no hotel, no Évora Hotel, passa a publicidade, toda a gente sabe qual é o tamanho. Os bolsonaristas entre os brasileiros são minoritários em Portugal, até porque o Lula ganhou, claro, as eleições nas duas mesas em Portugal, portanto não é por aí. Eu não acredito que aquela manifestação contra tenha lá 100 pessoas. Isto é só porque é o hábito. Nós assistimos a maior manifestação da venturesca ou neonazi em Évora e teve 50 gajos ou 100 ou o que é que foi, né? E era dia de congresso e festa, portanto não vai estar lá ninguém. Isso é a primeira. Mas a questão deste conflito todo vem do nosso presidente. O nosso presidente da República, numa altura que, ó Lula, fixe lá, vens a Portugal, entrega-se o prémio Camões, coisa como já lá estás, vais comigo às comemorações do 25 de Abril, depois vamos almoçar e sigo ao baile. Portanto, foi um momento de absoluta falta de sentido de Estado por parte do Presidente da República, que gerou toda esta confusão. Ora, um Presidente da República ser recebido no Parlamento é normal. As visitas de Estado têm normalmente uma sessão no Parlamento com o Presidente da República, que vem em visita de Estado, como aconteceu com o Rei Espanhol, como aconteceu com outros. O Zelensky falou no Parlamento português e não houve problema nenhum. Aqui o que se põe tem a ver primeiro com misturar coisas. Uma coisa e sobretudo, usurpação de poderes. Porque houve, por parte do Presidente da República, uma usurpação de poderes. O Presidente da República não pode convidar ninguém
a não ser para o Palácio de Belém, convida para a casa dele, não convida para a casa dos outros. E arranjou este 31 todo, pronto, que depois também há que vender jornais, há que criar uma coisa que ele era perito quando era diretor do Expresso, que era fabricar casos políticos, e fabricou mais uma inquietação toda, que deixou o governo encostado à parede, e como eu já tinha dito no outro dia, o Marcelo anda a comer o Costa por otário, por uma expressão, e este é mais um exemplo de uma forma em que o Presidente da República abusa do seu prestígio e da sua popularidade para, peço desculpa pela expressão, entalar o governo e o Partido Socialista. Alberto Magalhães, que protestos é que vamos ter? O que é que vai ser isto no dia 25 de Abril? Vamos ter aqui realmente uma manifestação contra as cerimónias do dia 25 de Abril? Realmente vai ficar ensombrado por esta questão? Seja pequena, como diz o Bento, posso até acreditar que sim. O que é certo é que este caso é mais uma oportunidade para o Chega brilhar. Isso é que não há dúvida. Pode ter lá só 100 pessoas na manifestação, mas essas 100 pessoas vão aparecer na televisão com fotografias do Lula a apertar a mão ou dar beijinhos ao Sócrates, e lá estamos depois com o caso todo, Sócrates e Lula e ladrão e vai ser um festival, digo eu. Ora, isso era tudo escusado se as coisas tivessem sido feitas de outra maneira. Depois, mas dizer que a comunicação social tem feito por isso, tem puxado alto muito. E os partidos de esquerda também têm feito não, para uma manifestação que anda toda a gente a querer que haja e que seja grande. Santa paciência. Os partidos de esquerda também lhes interessa. Os partidos têm mostrado indignados com estas declarações, não é? Os partidos de esquerda também lhes interessa que o Chega seja grande, sobretudo o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido de esquerda? Eu acho que sim. Devia ser. Bem, não é? Eu acho que é. O Centrão é todo Centrão. Eu acho que o Partido Socialista corre o risco de se confundir com o Bloco de Esquerda. Eu queria dar uma. O que não é bom para o Partido Socialista, coitado. Também depois de 50 anos. Uma nota. Depois de 50 anos. Nas estradas declarações de Jamila Madeira, em nome do PS, e do nosso Presidente da República, para branquear as nefandas declarações do Lula. A Jamila Madeira diz que as declarações do Lula são uma busca pela paz, uma inocente busca pela paz. E o nosso Presidente diz que o Brasil não é obrigado a ter a posição de Portugal. Mas Portugal também não é obrigado a ter o Lula nas comemorações do 25 de Abril, como é óbvio. Cada um sabe de si. E são declarações completamente desajustadas em relação como comentário às declarações do Lula feitas nas Arábias e na China, obviamente. Era só isso. O Ricardo queria acrescentar o quê? Eu queria dizer que, eu vou passar a seguir. Respeito pelas opiniões do Alberto Magalhães e do Bento Anastácio, eu acho que vou aqui trocar um pouco o acessório pelo essencial. O essencial mesmo é o modus operandi do nosso atual Presidente da República, ou seja, manifesta-se... Critica essa forma de atuar. Toma a liberdade. Como outro dia teve o desafio também de dizer, independentemente de ter a organização, uma opinião pessoal, mas enquanto Presidente da República não pode dizer agora que não há oposição credível a esta atual governação. Não compete. É usurpar perfeitamente aquilo que é a capacidade que o povo tem de escolher. Já estou a dar aqui tempo ao Ricardo Freixal, porque ele também que segue aqui para o tema seguinte. O Ricardo quer falar sobre o livro e a sua importância na nossa sociedade. Começou o programa até com uma nota já a tocar nesse ponto. Nós estamos na Feira do Livro. Nós estamos na Feira do Livro. Foi introdutório. Aqui no stand do Bento Anastácio, que nos recebe para a gravação do programa de hoje, desta terça-feira, dia 18 de Abril. Mas o Ricardo, traz este tema. O livro e a sua importância na nossa sociedade. Ricardo, é óbvio que escolhe o tema porque estamos na Feira do Livro. Presumo que seja não só. Eu gosto muito de ler. Eu fui habituado, aliás, penso que toda a nossa geração, o Luís Matias é um pouco mais novo do que nós, mas penso que a nossa geração lia muito. Eu recordo-me de os que sabiam ler.
Os que sabiam ler, sim, os que sabiam ler. É que no 25 de Abril havia quase 40% não, mas de analfabetos. as pessoas que liam, que tinham possibilidade de saber ler, liam, e às vezes aqueles hoje que pensam que sabem ler, não sabem ler, leem ao contrário, só leem e depois não ouvem, é como dizia o padre António Vieira. Mas sou um leitor desde miúdo, e lia nos meus tempos naturalmente, sem acesso à internet, a outros meios, lia tudo, lia o Mundo Esportivo, a Bola, o Record, a Crónica Feminina, imagina-se, e numa leitura mais privilegiada, sei lá, um ou outro livro que era clássico e as seleções do Reader's Digest. Nos davam assim um substrato cultural um pouco acima daquilo que nós, na rua, porque eu fui criado na rua, sou do povo, jogava a bola, era vadio, mas como li muito, e a leitura permite-nos o quê? Permite-nos uma amplitude de vocabulário extraordinária, permite-nos, desperta-nos para temáticas que se não lêssemos, se calhar não seríamos espertos, aproxima-nos do mundo hoje em dia, é espetáculo, não só através da leitura, mas também através de outros mídia, mas ajuda-nos a aumentar o vocabulário, aprendemos a estruturar discurso. Isso permite-nos podermos escrever, permite-nos saber escrever, saber falar também, é importante. E eu não sei se falo mal, se falo bem, mas eu penso que se não tivesse lido falaria muito pior, escreveria muito pior. Eu escrevo, gosto de escrever, não sei se escrevo bem, escrevo mal, gosto de escrever, sou preguiçoso, mas estaria muito mais preguiçoso e escreveria muito menos se não tivesse lido. E portanto é através da leitura e é através do registro escrito e dos livros e dos documentos escritos que nós podemos saber alguma coisa do que se passou com os nossos antepassados, e portanto eu valorizo, e na minha condição, nunca sou capaz de sair da minha condição de docente, digo sempre aos meus alunos, leiam muito, porque quem não lê não consegue entender, não consegue escrever, e a nossa vida é feita de muitas vezes de intervenção. Eu nunca pensei, eu sou um tímido, sou naturalmente tímido. Posso não parecer, posso às vezes parecer um bocado desavergonhado, não sei o quê, ser atrevido, mas não sou naturalmente tímido, e só consigo falar, comecei por não falar em público, falava para os meus alunos, e só consegui fazer isso porque consegui arranjar algum vocabulário através da escrita, através da leitura, que depois se transforma em escrita e que depois consegue eventualmente ter alguma capacidade, não sei se é muita, se é pouca, mas ter alguma capacidade de transmissão. E na base de tudo isto está naturalmente o recolher de ideias, o passar para os livros, ou para os apontamentos, ou para aquilo que for, para um documento escrito, e a partir daí democratizar esse conhecimento, dá-lo a conhecer, dá-lo a entender, e tudo isto começa por dá-lo a ler. Portanto, isto não é um conselho paternalista, nem pouco mais ou menos, mas que toda a gente leia tudo, porque o vocabulário só consegue ser rico se nós lermos apenas, se nós lemos mal, somos piores do que aqueles que os José Saramago chamavam os piores dos cegos. Se lemos mal é pior do que sermos os piores dos cegos. E portanto, que leiam, e ainda bem, louvo-se esta iniciativa, ainda bem que há gente que se dedica aos livros, aqui uma saudação especial ao Bento Anastácio, e que nós possamos poder continuar a ler, porque ler é fundamental para a construção do homem. Não só a sociedade é composta pelo homem, e portanto o ler ajuda muito à construção do homem enquanto ser que vai ser interventor na comunidade, naturalmente. Bem, o livro está duplamente presente no programa de hoje. Bento Anastácio, o livro, como o Ricardo aqui diz, tem toda esta visão um pouco funcionalista que o Ricardo aqui traz, não é? Mas será que ela é entendida assim atualmente? Não? Porque há outros. O livro também tinha uma função de entretenimento. Sim, que continua a ter, mas que tem mais adversários, naturalmente, tal como as outras funções. Que complicado um livreiro falar de livros. Há uma coisa, e eu sou alfarrabista, eu tenho uma relação emocional com os livros, portanto isso é complicado, porque não tenho ninguém que tenha uma relação racional com os livros é livreiro. O livro, além da necessidade de nós, para nos informarmos, irmos à fonte.
não vermos o que é que o autor A, o pensador B ou C disse de facto, e não o que alguém disse que ele tinha dito. Portanto, vamos e vemos o que estamos. Por outro lado, a parte, obviamente, de entretenimento, de diversão, a ficção serve sobre tudo isso, e por ser ficção, cada um lê e cada um de uma forma diferente, em tempos diferentes da nossa vida. Nós lemos o mesmo livro de forma diferente. Vamos dar um exemplo. Durante muito tempo entendeu-se e continua-se a entender, por exemplo, que o Príncipezinho é um livro para crianças. Podem as crianças, obviamente, ler, mas nunca foi escrito com essa intenção. É um livro que eu já li meia dúzia de vezes, em fases diferentes e idades diferentes, e é sempre um livro diferente. Portanto, os livros têm isso, como qualquer arte tem isso. E depois junta-se a isso livros que são peças artísticas. E é o descalabro financeiro de qualquer alfarrabista, que é comprar livros caríssimos que depois não consegue vender porque não quer. Porque há um apego ao livro que não é muito racional. Depois há autores que a gente já quer as primeiras edições todas e depois, pronto. E o livro há de continuar a existir, a ser lido, porque há uma coisa que nós não conseguimos de maneira nenhuma, é aprender a escrever sem saber ler. A gente tem que ver lá as letras, temos que escrever, podem inventar os suportes todos e mais alguns, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, o livro, ou seja, papel, impresso, bem escrito, com as regras gramaticais, com as concordâncias, com o gênio, há de continuar a ser feito em papel. Quando apareceu o cinema, o teatro ia morrer. Quando apareceu a televisão, o cinema ia morrer. A arte não morre por aparecer em novas formas, reconstrói-se, recria-se, e o livro é arte duas vezes, é arte impressa e é a arte do conteúdo. Portanto, é por isso que eu digo, quer dizer, há coisas que o livro tem que mais ninguém tem, que é o papel tem cheiro, o cheiro é tinta, que é a droga de qualquer livreiro. E vicia. E é viciante. Para quem gosta de escrever. Portanto, é assim. E juntamos aqui quem comercializa livros com quem o escreve, e temos e é a paixão por aquela coisa que nos fez distinguir da nossa anterior fase, que é o início da escrita. A história começa com um livro, foi escrito em barra, os suportes são diferentes, mas a história começa aí, a partir do momento em que o homem começa a escrever. E a partir desse momento apareceram uns gajos como eu, viciados em livros e que não querem outra coisa na vida. Alberto Magalhães, mas nem todas as pessoas são viciadas em livros, não é? Nós sabemos isso. Nem todas as pessoas são viciadas em livros. Eu sou. Já não sei onde os hei de meter. Já não sei onde... E tenho livros que... Ainda ontem, perdão-me contar esta inconfidência, ainda ontem levavas contigo uma edição já bastante antiga de um livro sobre Portugal. Quer dizer, exatamente. Uma daquelas, um repositório de informação geográfica. Mas é um problema. Eu acho que sei de onde é que ele levou esse livro. É um problema porque não tenho sítio para os pôr. Eu também sou viciado em livros, portanto. Os livros são insubstituíveis. Eu digo, tal como o Bento, que os livros são substituíveis, mas ao contrário do Bento, eu acho que os livros virtuais, os livros que estão dentro do meu iPad, do meu computador, também são livros. É claro, eu não estou a dizer que o livro são livros. Eu não gosto de livros em iPad, mas são livros. Antes assim do que de outra forma qualquer. Não cheiram a tinta. Não tem cheiro a tinta. Mas tem a vantagem de não ocupar lugar nas prateleiras. Eu diria assim. Fazes mais duas prateleiras, qual é o teu problema? Contribuis primeiro. É falta de parede. Deixa-me lá desenvolver. Os livros, como vocês já disseram algumas coisas, eu queria acrescentar. De facto, o livro desenvolve a leitura, desenvolve a linguagem e o vocabulário, ajuda a expandir o vocabulário e ajuda a expandir a compreensão da linguagem, tornando a comunicação mais clara.
melhora a concentração, uma coisa que vocês não disseram, mas Ajuda a estruturar, a leitura requer atenção e foco, e com a prática pode ajudar a essas habilidades cognitivas a crescer, estimula a criatividade e a imaginação, transporta o leitor para mundos imaginários, inspira novas ideias, etc. Desenvolve o pensamento crítico, reduz o stress, lá está o livro como entretenimento e forma de relaxamento, aumenta o conhecimento, e não estou a falar só de livros científicos, e melhora a empatia e a compreensão, porque a leitura de livros que apresentam personagens diferentes de nós fazem-nos perceber que existem perspectivas diferentes das nossas, e isso pode nos ajudar a desenvolver a empatia e a compreensão pelos outros. E agora tirando os gajos que querem escrever, né? Aquilo que eu estive a dizer é um resumo do que o chat GPT me disse para dizer. Não, mas Alberto Magalhães. Espera lá, que eu ainda não acabei. Acabou. Ainda não acabei. Queria dar mais 2 apontamentos. Primeiro, e isto tem a ver com a pergunta do Luís Matias. Os pais devem evitar o vício dos ecrãs, que é para, sobretudo antes das crianças adquirirem o gosto e mesmo o vício pela leitura, porque senão está tudo estragado. O gosto pela leitura tem que se aprender na escola primária e tem que se aprender em casa. E os pais que jantam a olhar para o telemóvel e dão os telemóveis para a mão dos filhos, para os filhos não chatearem, estão a prejudicar os seus filhos e a sua vida futura, porque quem trabalha demasiado com ecrãs acaba por ter problemas de concentração, problemas de atenção, problemas depois de falta de capacidade de se entregar à leitura, e isso, como disseram os meus distintos colegas de programa, é fatal. Outro apontamento, para acabar rapidamente, é dizer que a Feira do Livro em Évora é uma iniciativa boa, mas é pobre. As livrarias de Évora limitam-se a mudar de sítio, mantendo os preços. Não, até porque as regras obrigam a isto. Praticamente. Eu ontem vi aí livros caríssimos. Isso é outra coisa. Vi barracas que só têm livros caros. Eu só tenho baratos. Eu ia dizer, escapam os alfarrabistas. Obrigado. Aí na feira escapam os alfarrabistas, onde se podem comprar bons livros. Eu e o meu colega Oliveira agradecemos. Exatamente, e baratos. Não, era só para dizer que a Câmara de Évora, se quer organizar uma feira do livro, tem que se esforçar mais e tem que atrair mais livrarias, mais editoras, para nós termos uma verdadeira feira do livro com variedade de preços e de autores e de obras, que é isso que Évora precisa. Escolha. Bem, nós estamos a terminar esta tortia direito aqui na Feira do Livro de Évora, mas a última palavra ainda para o Ricardo. Temos aqui uma volta breve que temos tempo só para dizer que para concluir. Coloco uma montante. Ainda temos 7 minutos de programa. O Alberto Magalhães falou a montante de tudo aquilo que cada um que tenta escrever, a partir da leitura e a partir do conhecimento, sente quando escreve. Ou seja, só consegue escrever quem lê, só consegue passar ideias para o papel quem consegue ter vocabulário alargado, e quem escreve, eventualmente, muitas vezes, está muito para além das linhas que está a escrever. Está a viver, eventualmente, acontecimentos que nunca viveu, está a reviver outros que já viveu, e só consegue fazê-lo porque está empenhado culturalmente num modo de entendimento do mundo que também passa pela leitura, e por isso é que eu entendo que a leitura é fundamental para estruturar discurso, para estruturar eventualmente o homem também, para nos ajudar a compreender a sociedade, várias formas de pensar, várias formas de agir, e oxalá que todos continuemos a ler. O antigo Bento Anastácio, ler história é fundamental para entender o presente. Obviamente. E portanto, que toda a gente, um apelo, que toda a gente, não só a partir da Feira do Livro, saudei a iniciativa, partilho um pouco também da expressão do Alberto Magalhães, gostava de ver um evento mais
mais expressivo, com mais expressão, com mais dinâmica, com mais iniciativa, mas centrado de facto no livro, independentemente do preço ou não, mas que todos nós, e sobretudo as gerações vindouras, que continuem a ler, aqueles que já leem, aqueles que não leem, que passem, que comecem a ler, porque ler de facto é uma mais-valia muito grande, permite-nos estruturar, permite-nos desinibir inclusivamente, porque deixamos de ler, começamos a ler, começamos a estruturar melhor o discurso, começamos a ter mais capacidade para falar, desinibimos-nos, somos mais interativos na sociedade e, portanto, a escrita, a leitura e a leitura, sobretudo a leitura da escrita, mas só a leitura, se houver escrita, são fundamentais. E, portanto, que se louve a iniciativa e que se louve a iniciativa também da Rádio Diana ter feito aqui um programa deste evento. Pese embora estarmos aqui com muito calor, não nos lembramos da água, nem nos lembramos da temperatura. Porque mais do que a água... O Bento lembrou-se, olha ali à frente, mais do que a água, e o problema mediterrâneo que aqui não foi resolvido com o Alqueva é que estamos com temperaturas muito por cima daquilo que é o normal, e só a água por si não é suficiente. Bento Anastácio, para concluir, eu ia-vos pedir, se calhar é uma maldade, porque não estava prevista, mas é se podiam deixar uma sugestão de um livro agora no final do programa, uma sugestão qualquer que queiram deixar. Não sei se queres deixar a Constituição da República Portuguesa. Eu não vou entrar. É uma maldade. É uma maldade. Isso não se faz não se o faz Capital livro. de Karl Marx. Não, eu penso que eu gostava que as pessoas lessem e sobretudo... O Capital acho que são 6 volumes, não é? 13. E um bocado. Eu acho que deveriam ler sobretudo os clássicos portugueses. A mim é difícil apontar um autor ou um livro, porque não dá, quer dizer, ainda por cima assim de chofre, teria... Mas o que é importante é que as pessoas saibam que se podem divertir imenso a ler um bom romance, bem escrito, que se for na área do romance histórico com investigação bem feita, junta o útil ou agradável, e para juntar o útil ao agradável, e como estamos a falar de romance histórico, e como eu não tenho aqui à venda, vou recomendar O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago, que para mim é a obra-prima do mestre. Muito bem, ok. Alberto Magalhães, tens nesta partida final, mas diz... Não consigo mostrar, mas... Quem nos segue no YouTube ouvirá então. Exatamente. Os ouvintes têm de ouvir, não conseguem ver. Os ouvintes da rádio não conseguem ver. Pois não. Do Timothy Snyder, aconselho Rússia, Europa, América, o caminho para o fim da liberdade, que é um livro extraordinário sobre o processo de ascensão do Putin ao poder e aquilo que ele pensa sobre o Império Soviético e a sua decadência. E é a reconstituição desse Império. É extraordinário. Tem muita informação importante para os dias de hoje. Era o que eu tinha aqui em cima da secretária. Era o que tinhas aí, Ricardo. Eu tinha outros livros acima da secretária, mas que não tem nada a ver aqui com o tema, com a temática. Pego no mote do Alberto Magalhães e continuo a ter na minha mesa de cabeceira O Triunfo dos Porcos. Que é uma visão mais global. Esse tem à venda. É uma visão global e é um seguimento um pouco da sua introdução. E puxando a coisa aqui para o lado do Alentejo. E esse é fácil de ler, é uma ótima leitura. E continua atual. E por isso é que eu leio O Triunfo dos Porcos, que agora continua a chamar-se o seu príncipe. Continua a chamar-se. Continua. A revolta na quinta, não tem nada de revolta. Não tem nada de revolta. A quinta dos animais. Depende do editor. O Triunfo dos Porcos foi como eu li. E outra coisa, voltando para o Alentejo, e um pouco para a antropologia, para a sociologia, para as relações do homem com a terra. Bento, por favor, ajude-me a encontrar Os Ricos e os Pobres no Alentejo, do José Cotileiro. Quem tiver, eu compro. Já com o pós-fácil que ele realizou. Quem tiver eu compro. Estou a ler coisas, eventualmente. Eu leio coisas. Quem quiser vender, eu compro. Mas, de facto, eu também. É extraordinário a forma como... Aqui quem compra e vende livros sou eu, pá. Eventualmente ninguém me vai identificar como uma mão de esquerda por causa desta sugestão, não é? De certeza absoluta. Bem. Mas, e por isso é que falei no Triunfo dos Porcos. Mas, de qualquer forma,
a obra é notável e retrata muito bem o Alentejo. Se bem que existam hoje muito bons autores a falar e a escrever sobre o Alentejo também. Como, por exemplo, o Ricardo Feixão. Bem, e nós temos... É assim que chegamos ao final deste Torto e a Direito, realizado na Feira do Livro. Regressamos no dia 25 de Abril, é feriado, mas vamos estar aqui para falar sobre o Dia da Liberdade e teremos certamente para falar já o que acontecerá nesse dia, na sessão solene também do 25 de Abril e todo o discurso político que acontecerá nessa data. O encontro está marcado consigo, com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal, de hoje 8 dias aqui na Diana FM. Até para a semana. Terça às 18, sábado às 18 e também dianafm.com. Alberto Magalhães, já só para dizer que nós agora a seguir vamos ali beber uma bejeca e comer uns tramossos. Estou cheio de inveja. Para a semana, Se quiser, está convidada. na próxima semana cá nos encontramos. Até lá, boa tarde.